Eu gosto desse hospital psiquiátrico aqui. Todo mundo me trata bem. Embora alguns deles sejam doidos. Bem doidos. São doidos. Entrevista com o assassino. Ele não queria falar. Foi quando colocaram o cadáver de Elisa em sua frente. Depois disso, ele disse aos investigadores tudo o que queriam saber. O que era tudo aquilo em sua casa? Por que acumulava todos aqueles corpos? As partes humanas foram vítimas de homicídio? Ou havia outra resposta? Ele não confessou todas aquelas mortes. Naquele dia, a cidade descobriu que o inofensivo Ed não era apenas um sujeito estranho. Depois da descoberta de seus crimes, foi apelidado de o Carniceiro de Plainfield. Quando questionado sobre sua mãe, ele disse: "Ela era superior a todas as outras. É isso que eu estou tentando dizer. Elas não merecem a vida. Estão melhor mortas, mas são bonitas. É por isso que enfeito minhas paredes com as suas faces. Todo o cadáver é também matéria-prima." Escrito por Hal Wilson, baseado em uma história real. O Colecionador de Corpos. 17 de novembro de 1957. A polícia de Plainfield, no Wisconsin, investiga o desaparecimento de Lucia Warden, 59 anos. Ela havia desaparecido no dia anterior. As investigações preliminares deram à polícia um primeiro suspeito: Edward Theodore Game, o último cliente daquele dia da loja de ferramentas em que Lúcia trabalhava. Ed era visto como um sujeito solitário de comportamento tímido e estranho. A polícia então decidiu conversar com o suspeito. Chegaram em sua propriedade e a fazenda parecia estar totalmente abandonada. Logo perceberam que os estalos do piso amadeirado indicavam que havia alguém em casa. E antes que batessem a porta, Edward atendeu. Diante dos policiais, ele permaneceu calado, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. O xerife pediu que ele o acompanhasse até a delegacia para ajudar em uma investigação. Ele respondeu que ninguém teria provas para incriminá-lo pelo assassinato de Lucia Warden. Depoimento estúpido. A sua declaração serviu aos policiais como uma confissão clara de seu crime. Ed foi imediatamente preso. Em sua casa, encontraram centenas de sacos acumulados. O cheiro era insuportável. O lixo em decomposição parecia estar ali por meses. O xerife responsável pela investigação continuou seguindo pelos cômodos escuros do lugar. Na cozinha, a pouca luz através da janela iluminava o cadáver pendurado em um gancho de carne. Aquele era o corpo de Lúcia. Com o ventre e o tórax abertos, o corpo decapitado da mulher estava pendurado pelos pés. Suas vísceras foram encontradas juntas com a cabeça, em um balde em cima da pia de louça suja. Seu coração, cortado ao meio, estava em um prato na mesa de jantar. Outras partes do corpo ferviam em uma imensa panela no fogão. – 13 de agosto de 1956. Dias antes. Meia-noite. O colecionador de corpos arrasta Elisa pelo chão da sala. Os gritos agudos da jovem de 20 anos são abafados pela forte chuva lá fora. Os relâmpagos iluminam o interior do cômodo e a cada segundo
a agonia de sua vítima se torna mais forte. Edward decorava sua sala com 9 máscaras putrificadas, feitas com a face de mulheres mortas. Na cozinha, outros 2 corpos em decomposição, debaixo da mesa. Estão partidos ao meio, como um brinquedo em pedaços. Suas cabeças foram guardadas em caixas e as suas peles totalmente arrancadas. Elisa é pendurada em um gancho de carne. Um único corte em sua garganta é o suficiente. Ela sangra até a morte. O assassino cruel toca o seu corpo com delicadeza. Os pequenos cortes distribuídos pelo seu cadáver marcam o lugar exato em que a pele será retirada. Ao recortá-la, ele observa as curvas. O sangue ainda quente escorre por suas mãos. Pensava como era parecida com sua mãe. Ele corta a genitália de Elisa com delicadeza e deposita as suas partes em uma caixa de sapato cheia de suas lembrancinhas. Nessas caixas, em um ritual insano, brilhava a vagina de sua mãe, pintada de dourado, destacando a sua superioridade como mulher. O colecionador de corpos usa uma máscara feita de tecido humano, retalhos de pele arrancados de suas vítimas. Enquanto costura a pele de Elisa sobre o próprio tórax, ele prepara o jantar. Aquela seria uma noite especial. O assassino real. O serial killer que inspirou essa história é Edward Theodore Gain, um assassino cruel e engenhoso. Em sua casa foi encontrado poltronas, paletós, roupas íntimas e diversos objetos, todos feitos de partes humanas. No armário, uma cabeça pendurada em um cabide. Na cozinha, uma geladeira com órgãos humanos. Quem acreditava que o contato com as mulheres mortas não incomodaria a alma de sua mãe e não trairia a sua memória? Para ela, mulher boa era mulher morta. Muitos dos corpos encontrados em sua propriedade eram roubados. Ele os levava para casa, dessecava-os e guardava as suas partes como cabeças, órgãos sexuais, fígados, corações e intestinos. A idade das mulheres era quase sempre próxima à idade de sua mãe no momento da morte. Edward passou 10 anos internado em um hospital psiquiátrico. Depois disso, foi considerado mentalmente insano. Ele morreu de velhice, aos 77 anos, em um hospital de saúde mental. Era considerado por muitos como um velhinho muito simpático e gentil. Quando o mal está próximo, você quase sempre se engana. Por isso, não se esqueça. Os psicopatas estão em todo lugar. Às vezes, ao seu lado. Às vezes, dentro de sua casa. Baseado em fatos reais. A Máscara da Morte.